E hoje nós estamos aqui com o Dr. Romeu Delilo, onde nós vamos abordar mais um tema super interessante para vocês, onde nós vamos falar sobre cirurgia metabólica. Olá, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui de novo, viu, Geis? Falando sobre saúde, falando sobre hoje cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? Então, a cirurgia metabólica, como o próprio nome diz, a gente usa de um procedimento cirúrgico para tratar uma doença metabólica, no caso a diabetes tipo 2, né? Quando ela é de difícil controle. Então, se lança mão de medicamentos, insulina, dieta, e esse paciente não consegue fazer o controle dessa diabetes, está indicado a cirurgia metabólica. Tem alguma contraindicação? Então, a gente vai pegar esse paciente e vai estudar ele, né? Porque geralmente os pacientes que têm de 10 anos para cima de diabetes já são pacientes que a gente não elege para esse tipo de cirurgia. Porque é um paciente que a gente sabe que o pâncreas dele não funciona muito bem. Então a gente vai fazer alguns exames, vai estudar esse pâncreas, ver se ele tem alguma função ainda. A partir do momento que a gente descobre que esse pâncreas não funciona muito bem, esse paciente não vai se beneficiar com a cirurgia. Então não adianta fazê-la. E quando o paciente se submete à cirurgia, quais os efeitos que ele tem benéficos após a cirurgia? Então, o que a gente tem que saber é que a diabetes tipo 2 ela é uma doença crônica, né? Então, o que a gente vai tentar fazer não é curar ela, é remeter ela, ou seja, vai tentar fazer com que os níveis de glicose baixem para os normais, ou pelo menos para perto do normal. Então, o paciente, a partir do momento que ele faz a cirurgia, né, ele vai ter uma melhora significativa nos níveis da diabetes, no nível do açúcar do sangue dele. Então vai ter uma diabetes no mínimo controlada. E o pós-cirúrgico, como é que é feito? Então, essa cirurgia ela é feita nos mesmos moldes da cirurgia bariátrica, né, que é para o tratamento de peso, usando assim uma redução do estômago e um desvio do intestino. A gente vai fazer com que ele tenha essa redução dos níveis do açúcar. E aí o pós-operatório é semelhante. Esse pós-operatório ele vai ter fazer como se fosse uma redução de estômago, né? Ele vai ter uma dieta restrita nos primeiros dias, né? Baseada em líquidos. Depois ele vai passar por uma dieta pastosa. Ele vai passar depois de 3 semanas para uma dieta branda e assim progressivamente ele vai progredindo até estar comendo normalmente, né? E assim, o melhor de tudo é que esses pacientes eles apresentam uma melhora dos níveis da glicose, do açúcar no sangue, antes mesmo de começar a perder peso, entende? Então assim, é uma cirurgia muito benéfica. Com relação à medicação, mantém a medicação antiga deles ou tem alguma alteração? Isso é muito variável, vai de paciente para paciente. Tem pacientes que a gente consegue tirar a medicação com 2-3 dias de pós-cirúrgico. Já tem outros não, que a gente tenta manter, né? A gente sempre faz o acompanhamento com o endocrinologista. E esse paciente, às vezes, ele vai tirando alguns medicamentos, algumas doses de insulina, em cerca de 2 a 3 meses, até não precisar usar mais as medicações. Tem alguns pacientes, lógico, que nem eu disse, que não vão conseguir sanar totalmente os níveis do açúcar, mas ele vai chegar perto dos limites inferiores. Então, assim, esse paciente vai diminuir o uso de medicações. Ele tomava 3, ele passa a tomar 2, ele tomava 3 ao dia, só passa a tomar 1 ao dia. Usava insulina e aí de repente não vai usar mais, entendeu? Então, assim, vai reduzindo gradativamente até não precisar usar mais. E como que o diabético pode saber se ele pode fazer ou não essa cirurgia? Então, ele vai na consulta, né? Porque assim, a cirurgia hoje ela é liberada para pacientes que têm pelo menos um grau de obesidade grau 1. Ele vai pegar o peso dele, dividir pela altura 2 vezes, vai dar lá um númerozinho. Se ele der um número de 30 a 35 e ele for diabético tipo 2 com pelo menos de 10 anos, ele tem indicação da cirurgia. Quando ele tem mais de 10 anos, esse paciente tem que ser estudado.
mas ele tem que ter basicamente obesidade grau 1 e diabetes de difícil controle. Então, o paciente que geralmente está tomando vários medicamentos, aí tem o exame de hemoglobina glicosilada, eles sabem muito bem esses exames como é que são. Se eles não conseguem controlar, manter abaixo de 7, esse paciente ele tem indicação de cirurgia. E quem tem diabetes tipo 1 pode fazer essa cirurgia? Então, essa diabetes, geralmente, ela não está habilitada. Por tipo 1 não, né? Porque é uma diabetes juvenil, veio desde a infância, e então ela não tem critérios para cirurgia. Como eu disse, a cirurgia ela é para o diabetes do tipo 2, que geralmente é adquirida com sobrepeso, com obesidade, com ganho de peso, né? Esse paciente cria uma resistência insulínica e aí sim esse paciente está apto para fazer a cirurgia, desde que ele esteja com obesidade no mínimo grau 1. Né, e com uma diabetes de difícil controle, não sendo controlada com os medicamentos que geralmente é passado pelo clínico ou pelo endocrinologista. Então, vocês acabaram de ficar sabendo de uma matéria bem esclarecedora. Então, se você tem interesse de fazer essa cirurgia, se você se enquadra dentro de que o Dr. Romeu Delilo acabou de falar, basta você vir aqui fazer sua consulta e vai ser um sucesso, com certeza. A gente está aqui, né, esperando sempre de braços abertos para acolher todo mundo, dar as mínimas explicações possíveis, né, todos os prós e os contras de uma cirurgia metabólica ou até mesmo de uma cirurgia bariátrica, né, e eu só tenho a agradecer a sua presença, a todos os telespectadores e um grande abraço.